Eles sabiam que existia vida. Eles não se surpreenderam por eu estar fora do corpo e ter vindo do planeta Terra. Eles não. Eles estão acostumados com esse tipo de interação. Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Projeção da Consciência. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou trazendo um vídeo dessa vez de relato para vocês, que foi uma projeção astral que aconteceu comigo nessa noite, ou melhor, nessa manhã, porque quando eu despertei no corpo era 6h30 da manhã. E foi uma projeção astral incrível. E para quem me acompanha lá no Instagram, eu tinha feito um jejum de 19, na verdade ia ser 18, fiz 19 horas de jejum ontem, que seria, hoje que eu tô gravando esse vídeo é sábado, então eu fiz o jejum de quinta para sexta. Então eu parei de comer na quinta às 2 da tarde e na sexta, até a sexta-feira, até às 9 da manhã. Então eu fiquei essas horas de jejum para a saúde mesmo e também para praticar um pouco a lucidez. Como eu digo para vocês, o jejum ele ajuda também na abertura da lucidez, faz a gente testar os nossos limites e testar as nossas vontades, né? O nosso apego à dopamina, o nosso apego à matéria, ao que é prazeroso, né? Em termos de alimentação, é um exercício de lucidez também. E na noite que eu estava em jejum, né? Eu não tive, né, de quinta para sexta, eu não tive nenhuma projeção astral consciente, mas de sexta para sábado teve. Eu vou contar para vocês. Bom, a minha projeção astral, ela não começou de forma consciente. Ela começou de forma inconsciente dentro de um sonho, onde eu estava no pátio da casa da minha infância, onde eu morava quando era pequena. Eu volto muito para lá. Muitas vezes tem a ver com assédio, com holografia, mas dessa vez eu não estava em uma holografia e não estava em um assédio. Pelo cenário, pela história que se decorreu ali, e também porque eu pendulei e fiz a consulta para ver o tipo de experiência e foi confirmado que não foi um assédio. Então eu estava no pátio da minha casa, e era noite lá, e eu estava falando com a minha mãe e disse para ela que eu não queria ir em tal lugar com ela, que ela estava me convidando, que eu ia hoje observar o céu. Olhem que curioso, era um sonho, ou seja, eu estava fora do corpo de forma inconsciente vivendo aquilo e disse para minha mãe que eu ia hoje passar a noite observando o céu, como se fosse algo muito normal de se fazer ali, naquela realidade. E quando eu olhei para o céu à noite, gente, o céu estava muito incrível. Não tinha só as estrelas, era um infinito de coisas. Tinham estrelas, tinham naves passando toda hora. Tinham pessoas de bicicleta voando, iluminadas. Tinha carrinhos, pessoas nos carrinhos passando. Tinham pessoas, seres voando. Então era um céu no astral, vamos dizer, ou em algum outro local, onde a gente consegue ver o que tem no astral ali. Foi muito curioso. E tudo muito bonito, tudo muito curioso. Olha ali o carinha ali, ó, que legal aquela nave lá, que legal aquela lá também. Então era algo normal das pessoas fazer. Até que, ainda dentro dessa inconsciência, desceu do céu, desse céu que eu estava observando, desceu um homem. Só que não era bem um homem, né? Era um humanoide. E ele tinha uma fisionomia muito interessante. Ele tinha a fisionomia de um homem, mas parecia, ele era meio transparente, meio colorido, assim, puxado para o lilás. Ele tinha uma luz lilás, ele era meio transparente. Não sei se ele era assim, enfim. E esse homem fez assim para mim, me estendeu a mão. E aí eu lembro que tinha uma outra pessoa comigo que ficou com medo, com receio de esticar a mão para um ser que desceu do céu, que ele nem sabia quem era. E eu disse assim, eu tô muito afim de pegar na mão dele, eu tô curiosa, a minha curiosidade era maior do que o meu medo. Então eu peguei e apertei a mão do ser. Quando eu apertei a mão do ser, eu abri minha lucidez na cama. E quando eu abri minha lucidez na cama, era como se eu estivesse acordando mesmo no corpo físico. Tanto que eu não percebi que eu estava fora do corpo, de tamanha lucidez que eu estava. E aí, quando eu abri o olho, que eu vi que eu estava na minha cama, mas o cenário não era o meu quarto, eu fiquei um pouco confusa, demorou um pouco para cair a ficha. E aí eu fechei o olho de novo, eu vou fechar o olho de novo e quando eu abrir eu vou estar no meu quarto.
mas a boca aberta não se deu conta. Às vezes acontece isso com a gente, que eu já estava projetada. E aí quando eu abri pela segunda vez, eu ainda estava no mesmo lugar. E aí eu me dei conta, ô boca aberta, tu tá fora do corpo, tu tá tão lúcida que tu tá confundindo a realidade. E aí eu decidi levantar daquela cama e andar por aquele lugar. Eu tava numa espécie de subterrâneo. Tinha um corredor grande assim, sabe, escuro, e não era muito agradável assim. Só que eu queria sair dali, eu queria caminhar, explorar, né? Aproveitar a lucidez. Quando eu tava caminhando, e aí eu vi assim, como se fosse um subterrâneo de metrô, que tem a escada que sobe daí pra ir pra superfície, era tipo esse lugar, assim. Quando eu vi a escada, bom, eu vou sair por ali, eu vi que tinham alguns moradores de rua, com colchões, assim, uns 3 deitados, e eles me viram, vieram até mim pra pedir ajuda. Mas ele era diferente, eu acho que inclusive ele era algum encarnado que estava fora do corpo. Ou não, ou ele já era morador daquele lugar e estava fora do corpo, não sei, gente. Porque até o momento eu não sabia onde eu estava. Ele tinha uma fisionomia de humano, mas ele tinha uma certa cor, assim, várias cores no corpo dele. Como se fosse uma aura, assim, colorida, assim. Então, eu acho que, de repente, era alguém projetado e eu acabei vendo ali, né, as energias, a aura, os chakras, enfim. E aí eu falei, como eu vi que ele estava se aproximando, eu falei pra ele assim, eu vou ali pegar comida pro senhor e já venho. Meio que tentando enrolar ele pra ele não me prender ali, né, não me atrapalhar. E aí ele, tá bom. E aí eu subi as escadas e aí eu saí nesse lugar. Só que esse lugar, quando eu saí, eu tive a clara informação, a clara lucidez de que eu não estava no planeta Terra, que eu estava em outro planeta. E esse lugar, esse primeiro planeta em que eu estava, era muito estranho. Porque as pessoas em maioria que moravam lá, eram como se fossem robôs. Tinham a fisionomia de pessoa, mas eram robôs. Então teve uma hora que eu entrei num cômodo enquanto eu explorava, eu vi pessoas ali andando e conversando e interagindo, e nenhuma delas tentou me atacar nem nada. E aí quando eu olhei para elas, eu estranhei que algumas estavam meio que dando sabe quando o robô dá um erro ali, né? Tá com um defeito e começa a repetir um movimento e fica assim, tá. Tinha uns 2, 3 assim, né, fazendo algumas coisas diferentes, mas com meio que um delay. E aí eu percebi que o olho deles era um pouco mais escuro que o nosso. E eu fui vendo assim, olhando, e eu vi que não tá errado isso aí. Aí me veio a informação de que eles não eram humanos, que eles eram tipo androides, né? Eram robôs, só tinham fisionomia, mas eram robôs. E eu, nossa, que bizarro, mas a energia não era muito boa, assim. Aí eu saí daquele lugar, eu fui até a rua mesmo, né? Saí daquele cômodo que eu tava, eu fui até a rua, uma outra parte. E nesse momento eu via tipo a cidade, né? Um pouco da cidade. E era uma cidade que estava bem em ruínas, assim. Parecia que bomba tinha explodido ali, porque estava tudo meio que sem prédio, sem casa, esse primeiro local que eu vi, né? Muito em ruínas. E teve uma hora que vinha vindo uma fila de pessoas humanas, uma fila, sendo assim meio que coordenadas por um outro cara, que eu não sei se era humano, se era androide ou se era outra coisa, que tava meio que dizendo, por ali, sabe? E aí tinha uma pessoa comigo, que eu não sei quem era, que me deu um auxílio, né? E disse assim, se abaixa e finge que tu é igual a eles. E aí eu me abaixei e fiquei que nem estátua, esperando aquela fila de pessoas passar. Eu e essa pessoa, esse rapaz que estava comigo, que me auxiliou, não sei se era projetado, se era mentor, o que era. Eu fiquei paralisada assim, fingindo ser um robô com defeito, até eles passarem. Quando eles passaram, a gente levantou e aí eu caminhei mais um pouco. E aí nessa outra parte dessa cidade, era como se fosse sabe aquelas cidades que tem... Aquelas cidades tipo que os soldados, que os militares ficam um tempo. Enfim, eram várias casinhas, era como se fosse um bairro planejado, assim, onde ficam os soldados. Estranho, era essa informação que eu tinha. Mas eu tentei voar, teve uma hora que eu tentei voar, eu quero sair daqui. E aí eu comecei mesmo sabendo, assim, na hora eu pensei assim, eu quero sair daqui, mas eu sei que eu tô em outro planeta, e então não sei o que vai acontecer, mas eu quero tentar sair daqui. E aí eu tentei voar, não consegui.
tentei fazer a técnica de correr e depois voar para tomar um impulso, para ver se o meu psicológico, né, aceitaria e me ajudaria mais naquilo ali, mas não adiantou, eu não consegui, eu não sei se o lugar era muito denso ou se eu estava muito densa, não sei, eu acho que foi o lugar. Após ver isso tudo, em questão de segundos, numa questão de um estalar de dedos, eu já estava em outro planeta. Na projeção astral consciente ou não consciente, no astral em si, tudo é mental, tudo é muito rápido, a gente se teletransporta, a gente se comunica com a mente, é tudo, não é nem perto do que a gente vive aqui. Então é tudo muito rápido. E aí, em questão de segundos, eu já estava num outro planeta, onde eu tinha consciência 100% lúcida, e ali eu tive a informação, aqui nós estamos em outro planeta, e eu sabia o que eu tinha que fazer, eu tinha que interagir, eu estava curiosa para conversar com as pessoas. E como que era esse outro planeta? Eu não andei por lá, eu estava apenas numa parte, assim, no interior de parecia uma laje, assim, né? Um espaço, tipo uma praça. E tinham algumas pessoas daquele planeta que viviam ali. E eles eram muito, muito, muito parecidos com a gente. Muito parecidos, tá? E aí, quando eu cheguei, eu vi uma menina que ela era negra e tinha um rapaz com ela. Eu cheguei perto dela e falei assim... Olha só que curioso. Eu tava com receio de dizer para ela que eu não sabia onde eu tava. Porque na minha cabeça, naquele momento, eles que estão ali iriam achar que eu era louca. Ou não iriam acreditar em mim, né, que eu tinha vindo de outro lugar. Mas mesmo assim eu fui na menina e perguntei: moça, que planeta que a gente tá? E aí essa menina falou pra mim assim: Zeba. Eu fui até pegar as minhas anotações, porque eu não quero errar aqui, né? Aqui, gente, eu tenho essa prancheta provisória, né? Do lado da minha cama. Essa prancheta, essas anotações aqui, todas elas são experiências conscientes que eu tive e que eu anoto. E que eu anoto aqui, quando eu acordo da experiência. E é o que eu indico pra vocês, tá? E então, essa experiência de hoje... Por exemplo, deixa eu só confirmar se foi mesmo. Zeba, tá certo. Então, assim, ó. Quando eu perguntei pra ela que planeta a gente tava, ela falou que o planeta era Zeba. Zeba. Z-E-B-A. Zeba. Depois disso, eu estava sentada. Novamente aquele lapso muito rápido, mas a lucidez ainda 100% ativa. Eu sentei de frente, estava eu aqui, estava uma moça aqui na minha frente, e nós duas estávamos com um papel e com caneta. Tinha uma mentora, demorou para me entender, mas ela era uma mentora, uma moça que estava me acompanhando ali de pé, nos olhando. E eu estava interagindo com essa moça que morava nesse planeta. E ela estava fazendo anotações e eu também estava fazendo anotações. Inclusive, na hora eu falei para a mentora assim, eu vou anotar porque isso vai me ajudar. Olha só, gente, eu não tinha consciência, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu sabia ali que anotar o que estava sendo me dito iria me ajudar na rememoração. Então, lá no astral, conscientemente, eu comecei a anotar as informações que eu consegui obter dessa jovem. Porém, eu não rememorei tudo. Não rememorei, né? Como de costume, né? Projetores astrais. A gente vive tanta coisa lá, muita coisa legal e curiosa, e muitas vezes a gente não rememora tudo que a gente quer. Ou porque não se deve rememorar, não pode por algum motivo, ou simplesmente porque houve aí uma falha na reconexão, na hora de adentrar o corpo, não rememorou, enfim. Então a única coisa que eu lembro de ter anotado na hora que eu estava conversando com aquela jovem, aquela moça, era o nome dela. E eu lembro de ter anotado assim, doutora, que era com quem eu estava falando, era a doutora Susi. Então assim, o nome dela é como Suzy, né? S-U-S-I-E, mas não se fala Suzy. Se fala né, o nome dela, Susi. Doutora Susi. E aí eu comecei a escrever as informações, a gente conversando, eu falando para ela do planeta Terra e tal, de onde eu tinha vindo, que eu estava fora do corpo. E aí teve um momento, gente, que me veio assim de observar essa mulher com quem eu estava conversando, porque ela tinha uma fisionomia humana, mas eu não estava prestando atenção nos detalhes.
Até que eu comecei a fazer um scanner nela e olhei com atenção. Olhei ela assim, quando eu cheguei nas mãos dela, as mãos dela era assim, ó, era como a nossa, mas tinha, peraí, ela tinha duas mãos em uma, só que a segunda mão de cima não tinha essa parte, era como se fosse só os dedos entranhados nesse aqui, né, grudados nesse aqui naturalmente, né, então imaginem uma mão assim, ó. Era bem assim a mão dela, era duas em uma. Só que essa de cima, como eu disse, não tinha essa parte, né? Era só os dedos que eram atrelados aos outros dedos. Então era assim a mão dela. Ela tava assim com a mão na prancheta dela, né? E aí quando eu vi aquilo, ai, que demais! Eu achei o máximo, né? E que mais? Outra informação que eu tive, e outra coisa que eu conversei que agora eu li aqui, eu lembrei. Quando eu estava conversando com eles ali, quando eu cheguei nesse outro planeta, no planeta Zeba, ou Zeba, eu acho que é Zeba, se eu não me engano é Zeba, eu estava contando para eles sobre esse outro planeta que eu recém tinha visitado, que lá existiam muitos androides em forma de humano, que era uma energia muito ruim, que tinham pessoas encarnadas lá, mas né, tinha muito mais, era robô, androide do que pessoas, e eles ficaram assim espantados. Mas eles não estavam surpresos por eu ter visto outro planeta e vida em outro planeta. Não era novidade para eles. Eles sabem disso. Eles sabem, eles não são como nós que estamos aqui totalmente na ilusão e sendo enganados por um sistema. Eles sabiam que existia vida. Eles não se surpreenderam por eu estar fora do corpo e ter vindo do planeta Terra. Eles estão acostumados com esse tipo de interação. Era uma doutora que estava falando comigo, gente. Era uma doutora, provavelmente alguém que pesquisa sobre isso, né? Sobre esses seres que visitam eles de vez em quando e eles vão lá, visitam os outros para pegar informações, para evoluir e crescer com essas informações, para o bem do povo deles. Não é como a gente que tem um sistema que só quer ver a gente no buraco, tá? Então, não foi novidade, mas foi novidade para eles e deixou eles um pouco assim, nossa, né, meio em choque quando eu falei que tinham androides e que estavam em ruínas e que tinha só algumas pessoas humanas vivendo lá, né? Então, isso chocou um pouco eles em saber como que era esse planeta. E até aquele momento eu tinha rememorado, tinha na minha cabeça lá o nome desse planeta. E era com a letra P, mas eu não consegui, inclusive foi se esmiuçando na própria vivência ali. Tanto que quando eu tentei falar eu não consegui lembrar, e aí eu olhei para a mentora e falei assim, qual que era o nome mesmo? Aí a mentora não falou, mas a mentora falou para mim que eles também chamam de Tan e Tan, só que daí eu não rememorei. Eu só lembro que um desses nomes que eles chamavam esse outro planeta lá, começava com I. Só que eu não trouxe também, eu não trouxe a rememoração nem do nome desse planeta com P, que é o verdadeiro, e nem esses outros nomes que também é conhecido o planeta de lá, desses androides, tá? Então, mas esse segundo eu rememorei, graças a Deus eu consegui rememorar. Gratidão, mentores, me deixaram com essa informação. Há uma outra coisa que agora eu li aqui, que naquele primeiro planeta que eu tava, que tinha os androides, teve um momento em que eles paralisaram todos eles. Eles ficaram imóveis assim, ó. E aí eu tive uma informação de que é assim que eles dormem. Tipo, tem um horário do dia que eles meio que são desligados, todos juntos, e eles ficam parados, assim, né? Seja o que eles estiverem fazendo, eles param e congelam e ficam ali até serem ligados novamente. Aquilo ali era o dormir deles. Então a minha conversa com esses do segundo planeta, planeta Zeba, foi até essa parte da mão, né? Que eu vi a mão da menina, da doutora Susi, que estava conversando comigo. E aí depois desse momento eu voltei para o corpo físico. E por muito pouco eu não entro numa inconsciência. Porque eu voltei para o corpo muito sonolenta e quase que eu emendei um outro sono. E aí eu, não posso dormir, não posso me deixar seduzir por esse soninho. E aí eu levantei, sentei e comecei a anotar. Anotei só as informações assim mais pertinentes e as coisas que eu lembrei na hora mesmo. Imagina, gente, se eu tivesse dormido e emendado um sono no outro, eu jamais lembraria. Jamais estaria conseguindo contar para vocês tudo isso. Essa foi a experiência.
Essa foi a experiência maravilhosa de hoje. Eu não sei se tem a ver com o jejum que eu fiz no dia anterior, mas tem uma grande chance de ter a ver. Inclusive, irei fazer um novo jejum e vou fazer um pouco mais longo. Veremos. E vocês já tiveram alguma experiência astral em algum outro planeta? Com algum ser extraterrestre? Conta aqui nos comentários, deixem aí o relato de vocês. Não se esqueçam também aqui de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, no TikTok. Aqui no canal tem live toda terça, tá? Em breve estarei fazendo uma live especial sobre lucidez astral completa. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!